dia 17 de dezembro. Santa Olímpia e São José Manianete e Vives. Santa Olímpia. Ao ficar viúva do governador de Constantinopla, Olímpia recebeu muitas propostas para um novo casamento, mas recusou todas porque queria entregar-se à vida religiosa. A sua insistente recusa motivou mesmo o confisco de todos os seus bens. Olímpia nasceu em 361 na Capadócia, pertencia a uma família muito ilustre e rica dessa localidade, mas ficou órfã logo cedo. Foi educada por Teodósia, irmã do bispo Anfíloco, futuro santo, o que lhe garantiu receber logo cedo os ensinamentos cristãos. Aos 20 anos de idade, casou-se com o governador de Constantinopla, ficando viúva alguns meses depois. Desejando ingressar para a vida religiosa, afastou-se de todos os possíveis pretendentes. O fato muito contrariou o imperador Teodósio, que queria vê-la como esposa do seu primo, um nobre da corte espanhola. Olímpia, entretanto, perseverou na sua decisão. Como vingança, o soberano mandou que todos os seus bens fossem confiscados e administrados pelo prefeito da cidade. Ao invés de reclamar, Olímpia agradeceu, porque não precisaria mais perder tempo com a administração das propriedades. Pediu que os bens fossem definitivamente confiscados e doados aos pobres. Não foi atendida. Em seguida, o imperador fez uma longa viagem e, ao voltar 3 anos depois, ficou tão impressionado com as informações sobre sua vida santa e repleta de humildade e caridade que restituiu os bens a ela. Assim, Olímpia continuou suas obras de caridade com maior intensidade, mas seu sofrimento não acabou. Contraiu doenças dolorosas. Conta a tradição que Olímpia jamais pronunciou qualquer reclamação. Desse modo, tornou-se um modelo perfeito aos cristãos de seu tempo. Seu nome foi envolvido em denúncias graves, infundadas, por isso se tornou vítima de perseguições injustas. Foi acusada de ser cúmplice de São João Crisóstomo no incêndio de uma catedral, mas ela declarou categoricamente que nada fizera, muito menos Crisóstomo, que doava muito dinheiro para a construção de igrejas, portanto não poderia destruir uma. Essas acusações partiram do antipatriarca Arsácio, inimigo declarado de Crisóstomo, que mandou Olímpia deixar a cidade. O principal motivo desse exílio foi porque ela era mais estimada assistente de Crisóstomo, chamado de o maior pregador da antiguidade. Era tão competente que aos 30 anos de idade se tornou diaconisa da igreja, dignidade só concedida a viúvas com mais de 60 anos. Logo, Olímpia decidiu voltar, declarando ao próprio prefeito que não reconhecia autoridade no antipatriarca, por ser usurpador de um poder que a igreja não lhe concedera. Assim, tornou-se a principal vítima de Arsácio, pois Crisóstomo já havia sido exilado de sua pátria pelo cruel prefeito. Cúmplice de antipatriarca, Olímpia morreu no ano 408.
Santa Olímpia é celebrada no Oriente nos dias 24 e 25 de julho e na Igreja de Roma no dia 17 de dezembro. Santa Olímpia, rogai por nós. Amém. São José Manianete e Vives. José Manianete e Vives nasceu em 7 de janeiro de 1833 no seio de uma família numerosa e cristã em Tempe, Lleida, Espanha. Inteligente, mas pobre para completar os seus estudos secundários, teve de trabalhar na escola Pia de Barbastro e os eclesiásticos completou nos seminários diocesanos de Lleida e Ungel. Foi ordenado sacerdote em 1859. A preocupação com a formação moral e cristã das famílias era, sem dúvida, sua motivação maior. Sua grande aspiração era que todas as famílias imitassem e bendizessem a Sagrada Família de Nazaré. Por isso queria formar uma Nazaré em cada lar, fazer de cada família uma santa família. Após anos de intenso trabalho na diocese de Urgel, a serviço do bispo, quando já ocupava o cargo de secretário de visita pastoral, sentiu-se chamado por Deus para fundar 2 congregações religiosas. Contando com o apoio do bispo, em 1864, fundou a Congregação dos Filhos da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e 10 anos depois a Congregação das Missionárias Filhas da Sagrada Família de Nazaré, cuja missão era imitar, honrar e propagar o culto à Sagrada Família de Nazaré e procurar a formação cristã das famílias, principalmente por meio da educação e instrução católica da infância e juventude e do ministério sacerdotal. Promoveu a construção do templo expiatório da Sagrada Família em Barcelona, destinado a perpetuar as virtudes e exemplos da família de Nazaré e a ser o lar universal das famílias. A obra é do arquiteto, servo de Deus Antônio Gaudí. Impulsionado por este carisma, escreveu várias obras, fundou a revista A Sagrada Família, as associações laicas dos camareiros e camareiras da Sagrada Família, hoje associações da Sagrada Família, vinculada aos seus institutos para se tornarem discípulos, testemunhas e apóstolos do mistério de Nazaré. Peregrinou em Lourdes, Roma e em Loreto para aprofundar-se no carisma da família de Nazaré, de tal modo que o próprio carisma lhe penetra por toda a vida, pautada no mistério de uma vocação evangélica expressa nos exemplos de Jesus, Maria e José, no silêncio de Nazaré. Padre José Manianete pregou abundantemente a palavra de Deus e suas obras foram crescendo, apesar das grandes dificuldades. Teve uma vida de dolorosos sofrimentos por causa das doenças corporais que o atingiram e o atormentaram ao longo dos anos. Os últimos 16 anos ele conviveu com o que chamava de as misérias do Senhor, chagas abertas espalhadas pelo corpo. No dia 17 de dezembro de 1901, o fundador foi serenamente para a casa do Pai Deus. Seus restos mortais descansam na capela Panteão do Colégio Jesus Maria José, onde morreu em Barcelona. Continuamente acompanhados pela oração e agradecimento de seus filhos e filhas espirituais e de inumeráveis jovens
crianças e famílias que se aproximam de Deus, atraídos por seu exemplo e seus ensinamentos. Atualmente, os 2 institutos estão em vários países da Europa, nas 2 Américas e África. A fama de santidade que o acompanhou em vida se estendeu por todos esses lugares. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1984. A sua festa foi fixada pela Congregação para o Culto dos Santos em 16 de dezembro. O novo calendário litúrgico, entretanto, coloca esta festa em 17 de dezembro. O mesmo pontífice declarou Santo José Marianete Evieves em 2004. São José Marianete Evieves, rogai por nós. Amém.